Vamos lá então. Primeiro você, Capriotti, qual é a visão do Dorival Júnior pra você nesse título? Primeiro, boa noite pra você. Querendo me derrubar nos donos da bola, Capriotti? Você tá louco? Não, esse aqui é o espaço do Craque Neto. Nós vamos aqui hoje para falar Me ajudar. Para falar de Corinthians. Já tem um esporte em debate. Ô Neto, eu acho que é o seguinte, a gente precisa entender um pouquinho a entrevista do Dorival depois do jogo. Ele estava muito ressentido, magoado, né, depois do jogo. Porque ele admitiu que não recebeu bem as críticas. Ele mereceu ser criticado. O Dorival, em alguns momentos, teve escolhas ruins no Corinthians. O desempenho do Corinthians no Campeonato Brasileiro, em muitas oportunidades, foi abaixo da crítica. Algumas escalações, mas se eu pegar o Campeonato Brasileiro, quem foi acima? Foi mal pra caramba, não tenha dúvida disso, você tem toda a razão. O próprio Vasco ficou acima do Corinthians. Não tô falando de pontuação, tô falando de futebol. Se você pegar do nono, acho que pra baixo, ninguém fez 50 pontos. Não, fraco, tecnicamente fraco. Mas assim, acho que o Dorival, ao longo dessa temporada, fez algumas escolhas, optou por alguns momentos por escalações que a gente não concorda. E é natural, é normal. O Dorival tem todo. Mas você não acha que ele fez isso porque ele entendia que esse time não tinha como jogar um Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, em relação a isso, e aí ele também não explicou isso e ele foi levando a banho-maria? Tinha muito a ver também, Neto, com a questão administrativa, que todo mundo falou depois do jogo. Porque ganhou, né? Porque ganhou. E se perde, ninguém fala porra nenhuma. Ninguém fala nada, exatamente. Então aquele discurso, que era um discurso unânime de todo mundo, desde comissão técnica até os jogadores, de reclamar das condições da temporada, do ano ruim, dos problemas administrativos, políticos, financeiros. Quem deu essa fala para os jogadores foi o Fabinho antes do jogo. Sim. Quando o Fabinho fala tudo aquilo, os jogadores se sentiram fortalecidos pelo coordenador e colocaram a força dele daquilo que aconteceu. Estão tentando salvar a cabeça do Fabinho, né? Ele já foi pro Inter. Vai ser difícil, né? Salvar o Fabinho. Na verdade, ele já acertou com o Internacional. Mas por esse valor que ele ganha aqui? Não sei, mas eu acho que... A verdade é a informação que eu tenho, que ele vai ser o cara forte do Abel Ferreira. O Inter que é o Pedro Raul, Prex. Aí não tem como dar certo, né? Isso aí tá um equívoco. Aí não tem como. Não, o Internacional queria quem? Eu garanto que ele foi sondado. Não, isso tem eu posso razão. 100%. Ele foi sondado, mas o atual técnico, pelo que me disseram... Então, mas o que o Inter queria antes do... Pedro Raul? Ninguém. Não, tô falando do treinador. Treinador? Tite. Então, mas como é que você pode sair do Tite? Mas é um devaneio, aí é que tá um detalhe. Então, mas, é um devaneio. Mas aí o Internacional, se ele enxerga o Fabinho, que foi um cara que fez o Corinthians não cair, e que fez o Corinthians, na maior crise, ganhar o Paulista, ganhar a Copa do Brasil, estar na Libertadores, esse cara sabe planejar. Foi jogador do Inter. Né? Jogou no Inter, foi campeão da América e do Mundo, apesar de que no título mundial ele perdeu a posição, tava brabo na conquista do título. Eu tava lá, eu vi direito. Aliás, eu perguntei na época, Fernando Carvalho, por que o Fabinho tá brabo lá no canto? Tá fora, não gostou de perder a posição, não fica no Inter. E foi pro Fluminense depois. Mas ele tá com um cartaz interessante. Agora... eu quero ver ele fazer time sem dinheiro, né? O Internacional não tem um centavo. Ele fez do Corinthians. Fez do Corinthians. Fez do Corinthians. Agora um pouquinho. E que por aí, vou falar, hein? As informações que eu tenho é que ele é muito bom. E ele é bom mesmo. No Corinthians ele não fez time sem dinheiro. Gastaram os tubos, cara. Gastaram o que não podiam gastar. Como é que não tinha dinheiro? Pagaram 35 milhões no Mateuzinho. Gastaram quanto no Charles? 25 milhões no Charles. Que isso, cara? Gastaram os tubos. Certo? A perder de vista, como não gastou? Gastou um monte. Fez time com dinheiro, sim. Agora, vai pagar? Time meia boca, né? Mas não é com ele. Aí que tá o detalhe. O time não é ruim. Então, eu contesto... Não, o time não é ruim. O time não é ruim. médio. O elenco Não, pode ser. o time titular, Completo ele é bom. briga com qualquer um. Completo Só é perde bom. pro Flamengo. Não, desde que jogue da maneira como jogou aí é uma coisa... da Copa do Brasil. Aí é o treinador que tem que fazer, não é a gente. Então. Aí não é a gente. Se for naquele modo do Campeonato Brasileiro, Então, tudo bem, mas amassado, se você né? pensar que o treinador, você tem Memphis, você tem Garro, você tem o Roberto, você tem Ranieri, você tem Beno Bidon, pô, você tem... Mas tu fez uma frase fortíssima agora. Uma frase de plantão de Natal agora.
Corinthians completo só perde pro Flamengo. Só perde pro Flamengo. Nossa senhora. Mas a temporada Foi mostrou forte isso. agora. A temporada mostrou isso. Amassou o Palmeiras em todos a os Copa jogos. do Brasil nem sempre o melhor ganha. Ô, Paulista. Eu não vou tirar o mérito do Corinthians, mas um sabe mata-mata, viu? Um time inferior aos outros pode ganhar o O mata-mata. Prédio, você pode até. Não vou tirar o mérito do Você Corinthians. pode até o Palmeiras não ganhar o campeonato do Palmeiras e do Cruzeiro. Mas quando um time que tá na pior fase da sua história, que não paga ninguém, e ele elimina Palmeiras 3. Tem razão, não estou tirando Aí, o mérito. não, então, aí se você colocar o que o Corinthians fez na Copa do Brasil, qual outro time que fez isso? Na crise que tá. Ei, o Gabigol errou o pênalti, né? Porque ali era pra eliminar o Corinthians, num jogo patético do Corinthians. Agora eu concordo contigo que completo é um time 6,5. O elenco é fraquíssimo. Fraquíssimo. É só olhar pro banco, o elenco é fraquíssimo, né? Agora, Fabinho Soldado, de novo, só pra argumentar, contratou o Charles pagando uma fortuna, contratou o Héctor Hernandes, que não podia passar perto do Corinthians, acertou no Hugo Souza, contratação dele, tem os acertos também. Claro. Certo? Aí o Memphis Depay é uma contratação do Augusto Melo, dinheiro a perder de vista. Carrilho, quem é que contratou? Ramon Dias, pediu pro Fabinho contratar o Carrilho, que tinha jogado com ele no Al Hilal. Então é o seguinte, ó, eu não vou tirar o mérito do Fabinho, mas por esse valor que ele recebia no Corinthians, não pode desembarcar em Porto Alegre. Não, o que ele fez? Ele tirou o time do rebaixamento, ele deu o Paulista e deu o Copa do Brasil. Quem que fez isso que o São Paulo fez? Pô, a gente paga pau pro Santos, que o Neymar tirou o Santos do rebaixamento, cara. Eu não. Não, não. O Alexandre A gente que eu Matos, falo- o Alexandre Matos talvez tenha gastado tanto quanto o Corinthians gastaram para 200 reforçar o milhões. time O para Santos evitar gastou 200 rebaixamento. Então, milhões. o Fabinho Soldado ele gastou muito dinheiro, mas fez um time campeão. O Alexandre Matos gastou muito pro Santos evitar o rebaixamento. Pessoal, eu pelo não amor estou de Deus. tirando- Eu não não estou quero que o tirando Palmeiras. mérito Eu não da quero que. conquista. A verdade, eu gostaria que o Corinthians tivesse a mesma administração que tem o Palmeiras, que tem o Flamengo e que tem o Cruzeiro hoje. Mas como é que um time como o Palmeiras, que gasta 700 milhões, não ganha o Paulista? Gasta vergonha. mal. Então, isso Gasta é mal. errado. Então vamos lá, porque. Gastou mal. Então vamos lá. Quem é melhor? Quem é melhor? O Romero ou o Facundo Torres? Romero. Mesmo nível. Tá louco, Romero irmão? é melhor. Quem fez mais, então? Romero. Romero fez mais. Romero é mais velho. Tá, não, mas fez tudo, mais. mas tudo bem. Vamos lá. Quem foi mais importante? O Memphis, com os 120 milhões em 2 anos, ou um jogador que foi contratado e não Souza. vai. Não, Souza. o Paulinho. Paulinho. Que é o 130 milhões, machucado. E não vai jogar agora. Quem? Ainda não. Machucado. Vai demorar mais um Felipe pouquinho. Anderson ou Carrilho? Esse ano. Carrilho. Olha só que loucura. É verdade. Giai ou Mateuzinho no ano? Não, o Mateuzinho custou 20 e o Jai 40. E quem que jogou? Mateuzinho. Mateuzinho jogou. Vamos lá. O que o Piquerez fez esse ano? O que o Piquerez fez esse ano? Que é um baita jogador. Jogou mal também. Sabe o que o Matheus Bidu fez? Cresceu muito. Cresceu muito. Não é muito louco isso? Então, essas nuances em relação a essas situações, é meio difícil de falar. Mas eu quero que o Corinthians se estabeleça. Mas ele não vai se estabelecer nos próximos 9 anos. Se nos próximos, tava falando com você agora lá na Deola. Se 9 anos o Corinthians não dá pra ficar Alberto, não dá pra ficar Memphis, não dá pra ficar. Se não fizer isso, o Corinthians vai brigar pra não cair o brasileiro do ano que vem. Claro. Não, a chance do Corinthians é pagar o transferban agora, eliminar o transferban e reformular o time. Promover esses meninos. O Corinthians tem esses meninos do Corinthians, André, o Vitinho, Guinegão, Dieguinho. Esses meninos precisam. O Vitinho não é menino, ele tem 32. Esse É, veio o depois, Vitinho é o que veio começou a estar lá no Flamengo. Mas esses meninos, o André, o Guinegão, essa molecada aí do Corinthians precisa ser valorizada. Agora o Corinthians vai passar por um processo de transformação e não tem dinheiro para contratar. Não, mas só que tem uma coisa, Capriotti, que a gente precisa pensar sobre isso, né? Enquanto tu medita, só deixa eu te falar um negócio. Por favor. Viu? Esse mesmo Corinthians pariu uma bigorna para passar da Universidade Central, que ninguém sabia quem era, e caiu pro Barcelona de Guayaquil. É verdade ou não é? Isso Então, também é verdade. Então, mas o Flamengo que ganhou a Libertadores, classificou em segundo lugar e foi campeão. É? Porque mata-mata também Não. tem isso. Né? Então, Mas esse time do Corinthians, Então, mas vamos hoje, lá. por exemplo, se esse time não fosse mudado e fosse disputar a Libertadores da América, esse time do Corinthians teria sucesso na Libertadores? Difícil acreditar, porque na Sul-Americana não teve. Não, mas é uma outra situação. Eu vou dizer uma coisa pra você. O que aconteceu o ano que contratou o Yuri Alberto?
Eles venderam um time de menino. Sim. Quer que eu coloque aqui pra vocês? Pedro, centroavante. Pedrinho, Pedro, Mantuan, Robert Renan, esse aí do Vasco. Tá no Vasco. João Vitor, Raul, Esse foi bem vendido. Duqueiroz, um monte. Sabe o que vai acontecer com o Corinthians esse ano? Sabe qual a expectativa do presidente? Ele tá lá na sala dele, foi campeão da Copa do Brasil, tá com a taça lá, ou o troféu. Cara, eu preciso vender o Breno Bidon. Se eu não vender, eu tô morto. Eu preciso vender o Guinegão. Se eu não vender o Pedro Choque, eu não tenho dinheiro. Não é que esses meninos vão ser colocados. Esses meninos têm que ser vendidos para eu pagar o Memphis, para eu pagar o Roberto, para eu pagar o começo do ano. E aí vão Se ser eu não entregues. vender, eu não tenho time. Eles vão ser entregues, não vão ser Isso. vendidos. Fora vender pra pagar o transfer ban, né? E por Isso. mais que o Corinthians tenha acumulado aí mais de 100 milhões de reais desde a Esse primeira valor fase dá da pra Copa pagar do o Brasil. transfer ban. Pois é. Mas vem na negociação também em relação Porque ao essa esporte grana- da sorte. É que essa grana toda não vai pro Corinthians, né? O próprio Stabile hoje falou lá na, entre aspas, zona mista que Igual pros fizeram na jogadores, Neoquímica. né? Um baita percentual pros atletas, um percentual de impostos, né? Quer que eu- Que é gigantesco. Você quer que eu fale quanto vai ser? Quanto? Metade. Porra, entendeu? Você arrecada 100 milhões pra ficar com 50. Não que seja ruim, mas é difícil também, né? Fazer futebol. Difícil fazer futebol. Bem difícil. Mas era pro Corinthians ser superavitário, é ou não é? Claro. Acabaram com o clube. Claro, não, saquearam o Corinthians. Mais, A né? verdade é essa aí, Muito saquearam o clube, entendeu? Muito mais. Eu fatura absurdamente, né? Fatura Agora, absurdamente. quem fez um golaço ontem, o segundo gol do Corinthians foi espetacular. A gente ouviu a narração do Martelli aí. A jogada do Breno Bidon, esse menino é bom demais, ele é muito bom. Eu sou fã do Breno Bidon, falei aqui recentemente, pra mim é o melhor jogador do Corinthians. Tecnicamente falando, eu acho ele até melhor tecnicamente do que o Memphis. Ah, imagina. Eu acho. Que isso. Tecnicamente eu acho ele melhor. Agora Não é o é. seguinte. Não, capital. Deixa eu falar. Agora é o Deixa eu- seguinte. Não, o Memphis, eu não gosto dele, pá, mas ele é craque de bola, irmão. É dois craque tapas é na meio- bola. acho que Ele craque é um pouco forte Não, pro Memphis, futebol de... Você não pode comparar o Ele é Memphis muito bom com o futebol jogador. mundial. Futebol mundial, ele só foi protagonista num time. No Lyon. Do restante, ele foi jogador... É. Eu fraco. acho que ele, eu acho Mas que ele é no muito, Cor- ele é aqui muito ele bom. é. Aqui sim, ele então, é. Aqui ele é muito bom jogador. Agora, ele marcou um golaço ontem, e não foi o segundo gol, não. Foi a declaração dele. A entrevista depois da excelente pergunta do Bruno Migliozzi pra ele. E ele se sentiu à vontade, deu uma resposta de 2 minutos aqui, que ele entregou aquilo que a gente tá falando o ano inteiro sobre o Corinthians aqui. O ano inteiro nós passamos falando sobre isso aqui no Esporte em Debate. O Neto aqui nos Donos da Bola, sobre a questão administrativa do Corinthians. Se não limpar a área, se o Corinthians não limpar a área, tirar toda essa gente tá lá de conselheiro, diretor, essa gente tá lá há décadas e décadas atrapalhando o Corinthians não vai. E ontem o Memphis... Mas não é só o Corinthians. Exatamente isso. O Santos não vai. O o São São Paulo Paulo também, não vai. é a mesma O Grêmio coisa. não vai. Palmeiras não O vai. Palmeiras não vai. Palmeiras É a mesma coisa. O Vasco não vai. O Fluminense não vai. É isso. Só 2 times vão. Ou um só, que é o Flamengo. Ninguém vai. Então, e o Flamengo vai por quê? Porque Bahia limpou a vai. área também, Isso. tirou todos os caras que ficavam encostados lá no time. O próprio Palmeiras tem o conselho lá hoje, mas vê se tem lá conselheiro no dia a dia lá na academia tem de mais, futebol, não tem mais. apitando nas coisas, dando tem palpite, chegando na lei lá, ele falou, ó, precisamos tirar o executivo de futebol, me põe no lugar dele, eu quero assumir o lugar aí do executivo de futebol. Tira ele, não tem mais Mesmo isso. que o Anderson Barros não seja o bicho, né? Então, tudo bem, não é, mas, não é. mas a presidente banca. Banca. O presidente pode errar, pode ter os seus defeitos, mas ninguém mas interfere quem lá. errou tudo nisso aí foi o Abel Ferreira, que é aniversariante hoje. Ele contratou o Facundo, ele contratou o Felipe Anderson, ele contratou os caras todos. Zagueiro Só que aí Mikael, 35 a milhões gente de dá zagueiro pau nos caras, os outros, né? É. Pô, os caras contrataram só jogadorzinho de time pequeno. Mikael não joga no Corinthians, 35 milhões. Tá louco, velho? Agora, como fazer isso? O que você pensa, Capelães? Ah, craque, sinceramente, eu não vejo luz no fim do túnel Também do não. Corinthians. Todo respeito. Cara, eu fico preocupadíssimo. Sabe o que eu acho, craque? Eu vou falar bem a verdade. E não é fazendo média contigo, não. Precisava de um cara que nem você pra assumir a presidência do clube. Sabe por quê? Porque o Eu Stabile... tenho medo de morrer, cara. Não, é isso. Entendeu? O Stabile... Se eu chegar lá... Eu ia dar entrevista, Vou né? te falar por quê. Não, pra Band não. Tô brincando. É assim, ó. Se eu chegasse lá pra ser... bater em ti aqui. Eu não sei se eu não vou ser candidato. Eu não sei ainda. Imagina só eu não dar mais ingresso pra todo mundo que pega. Tá morto. Pro cambista.
Em todos os sentidos. Tem razão. Conselheiros. Conselheiro. Vai ser Não, mas ameaçado. é o único jeito de você salvar o Corinthians e limpar o Corinthians. É ter um cara que não tem Vocês não vício, foram que não tem ontem, rabo né? preso. Vocês não foram ontem lá, né? Onde? Lá no Maracanã. Não. Não, Só os meninos. só os meninos. Vocês não tinham ideia de quantos conselheiros estavam lá, porque eu vi lá de cima da minha cabine. Lógico. tava Sabe cheio. quantos ingressos tinha pro fiel torcedor? 45. 45. 45 ingressos, não 1.000. 45 ingressos. Pro fiel torcedor. É. Vergonha. Não é vergonha? Sacanagem. Isso é Não. patético. Sacanagem. Aí você... Mas é pra organizada 150 e pros pra conselheiro. conselheiros. Não, então, 150 pra conselheiro. então. Aí por que eu faço isso? Porque eu preciso, né? Então, craque, mas aí que tá. Eu não tenho nada contra o Stabile. O Stabile veio aqui uma vez, a gente conversou, fez um bate. Ele é um baita- bom administrador, Ele parece cara. um cara gente boa. Mas Augusto também parecia ser gente boa. O Duílio também parecia. Não, mas o Andrés também Stabile, não. parecia. Mas, não, sem dúvida. Mas como o Juvenal, como o Aidar, Sim. como o Mustafa, como o Edmundo lá no Flamengo, como o Eurico no Vasco, como todos os presidentes que passaram Fábio Koff no Grêmio. pelo Santos. Quantos presidentes passaram pelo Santos? Nossa. Quantos caras nós entrevistamos aqui? Olha, não vou mandar ele embora, treinador. Ele mandou mais. Ah, é verdade. E tá devendo até hoje, porque Até os caras hoje. não pagaram. Então, assim, acho que pra você conseguir limpar o Corinthians, tem que ser um cara que não tenha rabo preso com ninguém, um cara limpo, um cara... Chuta a porta, irmão. Chuta a porta, limpa geral, acaba com os benefícios, os penduricários e aí recomeça o clube. Agora, quem vai fazer esse tipo de coisa? Não sei. Então, desculpa, legal, parabéns, Corinthians campeão com méritos do Paulista, da Copa do Brasil, só que infelizmente Mas foi um o baita futuro... título, hein? Não, foi um baita título e tem que ressaltar, mas infelizmente, administrativamente falando, eu não consigo acreditar que pros próximos anos o Corinthians vai falar, E o caramba, quarto, que legal. quarto título fora de casa. Os quatro títulos tudo fora. O primeiro foi contra o Grêmio, 9-5 depois foi contra o Brasiliense, e 2, Isso, 2002. depois o Internacional, 2009. que a gente deita sempre. E 86, né? Um amasso. mas vocês ganharam, foi título? Oi? Foi título? Bicampeão brasileiro. Tá. E depois, agora no Maracanã. Qual a ideia do título como esse, Capriotti, pro Dorival Júnior pra você? Não, pro Dorival Júnior é a chance dele seguir no Corinthians, porque ele não seguiria se perdesse o título, né? Acho que dificilmente ele continuaria. Com o título muda a situação. Pô, se E ele acho perde pro Palmeiras, ele cai. É, Ele e o Fabinho. sim, sim. E acho que ele tem que continuar mesmo. Vamos fazer aqui um exercício, né? Se você Ninguém. tira o Dorival Júnior, você vai botar quem lá pra comandar o Corinthians? Deixa o Dorival. Eu acho que ele tem falhas, tem defeitos, como todos têm. O Abel erra, gente. O Abel, que é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, erra. Acho o Abel superestimado. Sempre falei isso aqui. E ele tá na lista aí, dessa temporada, ele foi eleito e está entre os 10 melhores técnicos do mundo. Mas- De 2025? mas ele Quem é. que é o gênio que vota? Mas ele é muito bom, ele é muito eu bom. não acho, e acho ele ele erra também. superestimado. Todo treinador erra. Eu acho que Então, pelos anos, ele é um dos 10. Pelo 2025, não. Pela temporada.